Antes de avançar para o capítulo 9, vamos ouvir nosso irmão Brenão? Vamos lá. Capítulo 8, muito bom, muito bom. Um comentário que eu queria deixar aqui para os irmãos é que do capítulo 1 até o capítulo 6 de Daniel, a principal língua que é escrita, o livro, é a língua da época, não é a língua do judeu, tá? Não é a língua do povo, chamado povo de Deus naquele momento. Dos capítulos 7 em diante, a principal parte é escrita em hebraico, não necessariamente é uma língua que todos dominem, tá? Mas é uma língua do povo judeu. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma mensagem, ela tem remetente e destinatário. Uma mensagem, ela tem quem envia e quem recebe. E quando eu vejo o livro de Daniel no capítulo 8, isso mostra que, como o pastor Mestre Guilherme trouxe, né, que nem toda ação, nem toda dificuldade que temos na vida é devida ao inimigo. É bom a gente lembrar do que está acontecendo nessa época. O povo de Israel, o povo de Deus, está exilado porque ele pecou, porque ele não quis ser povo de Deus. O povo de Deus está exilado. O povo de Deus está sofrendo as consequências do seu próprio pecado, do que se queixa o homem dos seus próprios pecados. E por que isso me alerta em relação à igreja? O mesmo Deus, que é o Deus de Israel, é o mesmo Deus da igreja. E o mesmo Deus que é capaz de trazer aperto para o povo santo, para que ele realmente se comporte como um povo santo, é um Deus que é capaz de trazer aperto para a sua igreja, para que ele se comporte como uma igreja de Deus. É o mesmo Deus. Tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, Deus traz para um homem que decidiu ser fiel de que o que está acontecendo ali está sob as mãos de Deus. De que Deus está usando os governos mundiais para purificar o seu povo. Não vamos nos esquecer que o exílio serve, e a gente leu anteriormente, quando estávamos estudando o livro de Ezequiel, que este povo iria voltar, o remanescente vai voltar e vai ser fiel a Deus. Isso não é somente para que a gente tenha um conhecimento histórico. Eu faço uma pergunta para você que se entende como povo de Deus hoje. As dificuldades que nós temos na vida, a gente repensa e tenta ser mais santo, mais puro, mais fiel a Deus? Ou a gente acredita que toda dificuldade que nós temos como povo de Deus está no inimigo? Perfeito. Esse tempo que a gente está falando agora na escola bíblica fala sobre a soberania de Deus. Há um poder de Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então, se estamos passando por algumas dificuldades, que a gente possa, como igreja, perguntar, como igreja de Cristo. Estamos passando dificuldade porque estamos pecando e Deus está nos dando uma oportunidade de arrependimento, porque era isso que estava acontecendo com esse povo. E quando eu falo igreja, eu estou falando de algo, digamos, maior. Não estou falando de instituição, igreja. Estou falando de pessoas que querem servir ao Senhor. E o seu posicionamento individual é muito importante para Deus. O posicionamento individual de Daniel faz com que Daniel entenda que existem vários povos, Daniel, mas eu estou no governo. Mas que a gente tenha isso no coração, de que Deus, ele permite essas coisas para purificar o seu povo. Se nós, como povo de Deus, não nos arrependemos, se nós, como povo de Deus, não aprendemos com o que aconteceu com o povo judeu, que tipo de purificação nós teremos? Que essa mensagem, ela toque profundamente no nosso coração. De Deus não se escarnece. Amém. Diz a palavra do Senhor que o juízo começa da casa de Deus. A igreja, Amém. ela foi feita para ser luz no mundo. O povo de Deus foi feito para ser luz aos gentios. Esta Bíblia só existe porque o remanescente de Israel, que decidiu ser fiel a Deus, viveu uma vida condizente com a palavra de Deus. Porque um Daniel que podia estar vivendo como eunuco, decidiu continuar vivendo nesses reinos, mas sendo fiel a Deus. Essa palavra chegou para nós, para que a gente possa receber tratamento. Então, vamos cooperar com Deus no processo de santificação. O Espírito Santo, ele está disponível para que eu e você olhemos para a nossa vida e olhemos para o corpo de Cristo e possamos dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está sobre todas as coisas, e se tem algo acontecendo na igreja, que a gente possa chorar, se arrepender
olhar para o autor e consumador da nossa fé e buscar verdadeiramente a santidade, ao invés de desculpas ou ao invés de práticas religiosas que não têm relação com Deus de Israel. Glória a Deus. Breno, pegando exatamente o que você está acabando de falar aí, eu vou para o 9, e se você quiser continuar, eu já te dou a palavra, tá? Porque você disse o seguinte, nós precisamos cooperar, né, com Deus. E entenda, irmãos, não é que Deus precise de nossa ajuda, não. O que Breno está falando, está escrito aqui, Daniel 9, verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha. Quer continuar aí, Brenão? Vamos lá, e isso que eu acho interessante, né? Você vê no verso 7 ele tem uma visão, no verso 8 ele continua, ele tem uma outra visão sobre o reino, mas no 9, eu acho que é uma oração que vale a pena todos aqueles que amam a Deus ou que querem iniciar na caminhada cristã, não digo nem iniciar, que tem a vida cristã, lê o que Daniel faz. Daniel, no reinado de Dario, ele já pode estar bem mais velho, se você quiser você faz a conta aí depois de quanto tempo Daniel tinha quando ele fez essa oração, não necessariamente ele era mais um menino, e Daniel faz o seguinte, estudando a Bíblia, né? Porque diz, eu, Daniel, no verso 2, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, notem, Daniel está estudando quando é que vai terminar este período de, digamos, arroxo, de aperto, de purificação do povo que decidiu não ser povo de Deus. Olha qual é a busca de Daniel. E Daniel está estudando na Bíblia. Isso é uma coisa muito importante. Você pode assistir jornal, você pode ler livros acadêmicos. Eu leio livros acadêmicos, não estou dizendo que isso não é importante. Mas você quer ser servo de Deus, lê a Bíblia. Você quer aprender mais sobre Deus, lê a Bíblia. E Daniel lê a Bíblia e quando ele entende o que está acontecendo, talvez ele já entendesse, ele entende o tempo, olha, é um tempo de 70 anos. Daniel dirige o rosto, e diz ele no verso 3, dirigiu meu rosto ao Senhor, para o buscar com oração, rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel se humilha. Eu vou perguntar a mim e a você, irmãos, servos de Deus. Por que eu tenho que perguntar a você que é servo de Deus? Porque quem não é servo de Deus está esperando uma ação sua. Não venha cobrar santidade, pureza de quem está fora. Porque se Deus te fez para ser luz daqueles que não conhecem, a primeira cobrança é sua. A primeira cobrança é minha. Nós nos humilhamos diante de Deus? Nós estamos chorando pelas assolações que estão acontecendo no povo de Deus? Nós temos vergonha das atrocidades que fizemos ou que fazemos? Isso eu posso falar para você porque eu sou seu irmão. Não está falando Isso. alguém aqui que está acusando a Deus. Está falando alguém aqui, muito pelo contrário, que está dizendo: Deus é puro, Deus é santo, cada um de nós precisa do Senhor. Mas não vamos Isso. deixar para as pessoas que não conhecem a Bíblia terem a revelação de Deus somente pela sua consciência. Deus é tão bom que ele diz: olha, qualquer homem é inexcusável, é indesculpável, diz Paulo em Romanos, porque os homens eles podem olhar para a natureza e verem que Deus é Deus. A Bíblia escrita na criação está aí para todos os homens. A própria consciência humana, ora acusando, ora defendendo, fala de quem é Deus para eles. Mas Deus não nos fez para atrapalhar o processo, muito pelo contrário. Deus fez os seus filhos para serem cooperadores da obra. Então que a gente venha a verdadeiramente ser luz para os gentios, como o Senhor sempre sonhou. Luz não só para os gentios, mas para aqueles que não conhecem a Deus. Daniel se humilha, ele chora, ele admite. Daniel admite, irmãos. Daniel não está admitindo para o rei da Babilônia, para o rei Dario, para quem está fora. Ele está admitindo ao Senhor. Ele está orando: Senhor, eu sei o que está acontecendo, a culpa não é sua, a culpa é nossa. E Daniel fala: Senhor, nós não confiamos, não é pela nossa capacidade, mas pelas tuas grandes misericórdias. Isso é arrependimento. Exatamente. Isso é um homem que sabe o que é graça. Ele sabe o que é graça. Exatamente. Não é pelo seu poder, não é, e eu falo agora, a igreja do Senhor, me permita, não é a igreja do Senhor pela sua pureza moral. Entendam com muita clareza
nós somos chamados à pureza moral. Ponto. Se nós falhamos, nós precisamos ir ao trono da graça. E Daniel está indo até esse trono. E está dizendo, Perfeito. os nossos antepassados, Senhor, nós estamos aqui, eu sou filho dos meus pais. Os nossos antepassados, a minha geração também, que seja, nós erramos com o Senhor. Ó Senhor, salva-nos por Breno, causa do teu nome. Fala ali. verso 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Olha isso. A gente fala isso, irmãos. A gente fala isso, irmãos, para Deus. A gente tem essa consciência Meu de que Deus. estamos vivendo situações difíceis pelos pecados que estamos cometendo e o Senhor precisa purificar a sua casa. E aí, na sequência, né, Daniel continua orando no 16, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira. Daniel entende o que está acontecendo. Aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos que estão em redor de nós. Irmãos, se nós, como povo de Deus, estamos nos tornando opróbrio, ou seja, vergonha para as pessoas que estão fora, porque somos fiéis a Deus, aí sim vai se encaixar a palavra de que as pessoas estão agredindo a igreja. Mas se nós somos Isso. vergonha para as pessoas de fora porque nós estamos fazendo a coisa errada, não confunda. A gente não venha a confundir. No 18, Daniel continua: inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Daniel jamais ele confia naquilo que o povo faz de certo. Ele fala pelo teu nome, Senhor, é pelo teu projeto, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Eu vou ler o 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Pai. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. A oração de Daniel está fiada no caráter de Deus e não no Perfeito. caráter humano. E aí, a palavra de Deus diz: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, a igreja, ou me perdoe, e o meu povo Israel, eu troquei de propósito, viu, irmão? Não estou falando que Israel é a igreja, não. Não estou dizendo que Israel é a igreja. Estou dizendo que o meu povo de Deus hoje, a que eu faço parte, é a igreja. E lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, Daniel recebe uma resposta. E aí, o pastor e mestre Guilherme vai poder contribuir bastante com isso, mas já fica aqui um comentário: vamos ser sérios com Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que eu sou perfeito ainda, viu? Tá falando aqui um homem que ora, que chora pelas misérias humanas e que sabe e fala ao Senhor: Senhor, me ajuda a corrigir isso aqui que eu sei que está errado na minha vida. Mas é ajuda a corrigir, não é Senhor, o Senhor está errado, o povo de lá está errado, os meus 5 dedos eu quero que estejam apontados para mim. Eu não quero um apontado para lá e 4 para mim, não. São 5 dedos para mim, porque eu sei que eu fui chamado para ser imagem e semelhança de Deus santo, puro e de um Deus soberano. Amém. E ó, irmãos, colaborando, né, com o que Breno está nos trazendo, sendo usado por Deus como esse instrumento poderoso, nós precisamos de cada um de nós, ou seja, eu preciso de Breno, Breno precisa de mim. Para a minha santidade, eu preciso dele santo. Porque a partir do momento que Breno se santifica, o corpo de Cristo está sendo santificado, porque ele é um integrante do corpo. E aí você que me ouve, se santifica, eu ganho com isso, porque eu sou parte do corpo. Observe que, às vezes, no seu corpo, o dedão lá no pé, eu não vou nem falar do dedão, mas a unha do dedo midinho do pé, ela fica encravada. Ou então machuca de alguma forma. E isso traz dor que todo o corpo sente.
todo o corpo se movimenta na intenção de proteger a unha do dedinho lá do pé. Então, quando essa unha fica boa, todo o corpo se movimenta com mais liberdade, com mais força, com mais vigor. Eu preciso de você, irmão. Não que você seja o dedinho lá do pé, mas e se for, tem uma função, tá? O importante é estar no corpo. O que eu vou ser no corpo, eu não quero nem saber. Eu quero estar no corpo. Depois estuda um pouquinho a caminhada de Obed-Edom, você vai entender o que eu estou falando agora, que assim, ó, o importante é estar aonde Deus quer que eu esteja. Porque às vezes eu quero ser coração do corpo e eu não sei ser coração. Aí eu vou matar o corpo. Mas eu podia ser uma excelente glândula lacrimal. É a que produz lágrima, é a que lubrifica os olhos. E eu só posso enxergar porque os meus olhos estão diariamente lubrificados. Você está entendendo que não tem ninguém melhor do que o outro? Ah, mas eu queria trazer vida. Ô, irmão, e ter visão não é ter vida? É tanto que quem não tem visão é classificado como deficiente. Então, queridos, vamos nos colocar onde Deus quer que estejamos. Vamos avançar. Por quê? Estamos ainda conectados. No verso 21, como o Breno começou a ler, diz assim, ó, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício, da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Você vai ver aqui, em outros momentos, e principalmente aqui, ó, eu quero ler para você, no capítulo 10, lá no verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. E o que eu quero te trazer nesse ambiente aqui é o seguinte, quando você está alinhado com Deus, o seu espirrar aqui agora, Deus já sabia, né? Lógico, estamos alinhados, espirrou, Deus está ligado. Mas, falando como homens, existe uma série de coisas ao nosso redor que, após o pecado original, saiu do padrão. E por isso, muitas vezes, nós não temos respostas, e respostas em vários níveis, não vamos estratificar aqui, mas não temos respostas no tempo que esperamos, até porque o tempo que esperamos é o tempo que nós criamos. Observe que Deus não tem tempo. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar um tempo para esperar algo, você já veja que já está afastando um pouquinho do padrão da eternidade. Um pouquinho não, né? Muito. Porque a gente está colocando algo que é justamente o oposto da eternidade, que é um tempo pré-definido. Então, queridos, o que eu quero te dizer nesse ambiente aqui é: vamos nos submeter à soberania de Deus, ao amor de Deus. Aqui no 9 ainda fala muito da justiça de Deus, do Deus justo. Nós temos a palavra de Deus. Às vezes você ainda, né, não está, vamos dizer assim, tão maduro na fé para discernir algumas coisas que é da sua alma e outras coisas que é do Espírito para o seu espírito, o Espírito de Deus para o seu espírito. E isso requer um investimento de tempo, fique tranquilo, mas todos nós temos a palavra de Deus, que veio do coração de Deus para nós. Então, nós precisamos nos dedicar a essa palavra, porque esta palavra é o manual que Deus pega para fazer a sua justiça. Ele é justo conforme a sua palavra. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, fique tranquilo, você tem a palavra de Deus ao seu alcance.
você, caminhando por ela, não será surpreendido. Amém? A paz, querido amigo, querido irmão, estamos estudando a palavra de Deus em Daniel, o agir de Deus através do livro. Vamos dar mais uma paradinha para a gente continuar, prosseguir no próximo episódio, finalizando essa questão do agir de Deus. Não que a gente consiga finalizar, mas depois entraremos no estudo do agir do homem de Deus e no agir dos homens naturais. Medite, leia, se aprofunde, queira mais e mais aprender da palavra do Senhor, na íntegra, na sua originalidade, a palavra pura que veio do céu para você. Grande abraço e nos encontramos no próximo episódio. Valeu!